Boa noite. Que delícia, Águias de Cristo, presente aí. Amiga Alessandra. Sejam bem-vindos. Manda um aviãozinho aí convidando os amigos. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos chegando aí, Marília, saudade. Chama suas amigas, seus amigos aí, porque vai ser muito bom o papo de hoje. Nós vamos falar de saúde. Nós vamos falar de uma vida mais saudável. Como ter uma vida mais saudável nesse tempo. Vamos esperar mais uns minutinhos aí pro pessoal chamando, notando a presença aí. Aí, Luquinha, saudade. Vamos chegando aí, pessoal. Manda um aviãozinho aí convidando seus amigos. Vamos falar de vida saudável. Vamos falar de viver melhor nesses momentos que nós estamos passando. Fernandinha. Sejam bem-vindos. Saudade de você também, Luquinha. Luquinha que virou agora um rapazão, né? Vai chegando aí, Denise, querida. Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Paz, Denise. Que bom ter vocês aqui, viu? Manda um aviãozinho aí pra gente chamar todo mundo aí, chamar os amigos, pra gente bater um papo sadio aqui nessa noite. A Ellen já chegou aqui. Vai ser muito bom, viu, gente? Vamos chamar a Ellen aqui. Vamos aguardar ela chegar aí. Que bom, viu, gente? Mais uma segunda-feira que vai ser muito bom. Boa noite. Boa noite, Ellen. Ei, Margarete, tá boa? Joia. Então, eu quero apresentar para vocês a Ellen. Ela é espetacular. Olha, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, Sim. o pessoal que está chegando aqui, está direto no nosso assunto. Parece que tá com eco, gente. Você tá com fone de ouvido? Ou não? Não. Precisa não, né? Precisa não. Não tá com eco, não. Eu achei que era falhando, deu umas falhadinhas, né? Pode começar, Margarete? Pode, se apresenta. Sim, então tá. Bom, primeiro agradecer seu convite, né, Margarete? A gente já se conhece há tanto tempo e agora a gente está com essa novidade de fazer live, é bacana, né? Que eu acho que é uma oportunidade da gente estar próximo das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E nesse momento, né, que está um momento tão desafiador para todo mundo, então eu acho que é uma oportunidade bacana da gente estar próximo das pessoas queridas. Eu sou Ellen, assistente social,
Eu sou assistente social já há 22 anos, eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e trabalho muito com essa área também de desenvolvimento pessoal, né? Então, também tenho feito as lives nesse sentido, né? De contribuir um pouco com as pessoas, com alguma experiência que eu adquiri, com algumas vivências, né? Até da minha prática profissional mesmo. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, das lives, dos acompanhamentos aí do pessoal nesse momento da pandemia, para a gente deixar esse momento um pouco mais leve, um pouco mais rico, já que tem sido muito desafiador para todo mundo, né, passar por essa fase. Mas eu tô aqui à disposição, sou assistente social, trabalho com muitos grupos educativos, né? Então, nessa perspectiva de trabalhar a questão da saúde, a gente trabalha com grupo de mulheres, grupos de tabagismo, grupos de homens, para a gente levar a discussão para o homem também, porque às vezes nosso público normalmente maior é mulheres, né? Na saúde e nos centros de saúde, e a gente também tem esse espaço para discutir com os homens também sobre a questão da saúde. E, e aí hoje eu trouxe para a gente discutir um pouco do que a gente tinha conversado, o Margarete, como que a gente pode pensar um pouco o nosso dia a dia nessa época de pandemia, para que para que o nosso cotidiano seja um pouco mais leve mesmo, já que com tanta notícia ruim, né, com quantas perdas que nosso Brasil está tendo, nosso mundo todo está tendo. Então, assim, para a gente aproveitar um pouco desse tempo, desse momento de voltar para dentro de nós mesmos, né, porque é um movimento de interiorização, né, a gente está voltando para dentro, cada um está voltando para sua casa e para dentro de si mesmo para poder rever isso tudo que está acontecendo, né? Vamos falar uma vez, Ellen, o tema, porque tem gente chegando aí agora, né? O que nós vamos debater hoje, gente, buscando uma vida mais saudável em pandemia. Eu quero que você chegue, pode mandar perguntas, né? Porque a Ellen e eu, nós estamos responder. Sim. Então, do que a gente tinha conversado, Margareth, estava pensando da gente discutir um pouco essa questão desse momento que é importante para todo mundo, porque a gente normalmente não tem... Tá. O povo está falando que está tendo um eco. Vamos saber se eu colocar isso aqui se melhora. Melhorou, gente? Tá melhor? Tá melhor? Vê se Eu não sei se é seu. melhorou para vocês. Melhorou muito. Agora a minha voz tá aí com eco, gente. Vai dando um feedback aí para nós. Para mim tá bacana. Tá com eco ainda? O que vocês acham? Tá melhor? Tá bom assim? Vai falando aí. Eu tô achando que agora tá melhor. Acho que estava tendo uma interferência com você. Sim. Então, Margarete. Não, agora eu não te ouvi. Peraí. Então, Suane, seja bem-vinda. Saudade demais, viu, Suane? Hoje é tremendo. E aí, tá com eco ainda, gente? Será? Bom, vamos continuar aí para nós, ok? Então, nós vamos falar, nós estamos aqui com um assunto super interessante, né? Porque é vida saudável. A Ellen já se apresentou, e para quem chegou agora, ela é assistente social, trabalha aqui na nossa rede pública da prefeitura, com grupos terapêuticos, bem bacana. Isso. Eu estou falando que a minha voz está picando. Está picando ainda, gente? Está dando para escutar? Picando. A minha, eu estou vendo que sua voz está picando mesmo. Eu posso começar falando para ver se melhora? Tem alguma coisa que está ligada
Vou desligar um A pouco, vou internet dela desligar tá aqui. E aí, por algum motivo. melhorou? Tá melhor? Vê se a minha também tá. O que que alguém precisa? Melhor. É o quê? Tá ela? É a zica da Ellen. Ah, Tá picando é ainda? nada. Pensando aí. Tá picando aí, né, a Ellen, não. Olha Soraya! só. Soraya, chega aí, Ana. Margarete, Cadê você aí, Ana? vê se você está me ouvindo picado também. Você está me ouvindo picado ou não? Eco. Lado direito. A Alessandra tá falando que a minha voz tá picando. Eu não sei o que aconteceu aqui não, viu, gente? Mas tem alguma interferência aí, por aí. É. Olha Vamos só, ver eu se vou. melhora. Tá Tá. melhorando, gente? Tá melhor assim? Então, eu vou continuar aqui. Vamos ver se melhorou então, tá? Vamos falando aí. Vocês vão dando feedback para nós aí. Tá melhor Isso. agora? Tá melhor? Melhorou, melhorou. Talvez seja algumas coisas ligadas aqui. Mas vamos lá. Tá. Pegando Então, aí. eu tava. Sim. E aí, então, eu tava falando. Agora eu não sei se tá bom, mas eu vou ver se vai me ouvir bem agora. Então, estava falando que eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade do tempo dessa pandemia, né, e desse isolamento. Alguns ainda estão em isolamento, né, assim, de uma forma mais restrita mesmo, e aproveitar esse momento como se a gente estivesse realmente de volta para a nossa casa. E eu digo a nossa casa interior mesmo, né? Então, assim, fazer um resgate das nossas questões interiores, das nossas questões mais subjetivas. Então, pensar um pouquinho no nosso autoconhecimento, que eu acho que é muito importante, porque já que a gente está com essa limitação das questões externas, pelo menos que a gente consiga estar mais próximo de nós mesmos, né? E para isso, a gente sugere muito nos nossos grupos que a gente desenvolve essa questão de uma boa leitura. Então, aproveitar esse tempo que a gente tem para a gente trabalhar a nossa reforma íntima mesmo com uma boa leitura, a gente assistir bons vídeos, a gente ter boas conversas com as pessoas que estão à nossa volta, né? Mesmo que seja online mesmo, porque escutar músicas boas, por quê, gente? Nós somos o que o nosso pensamento reflete, né? Então, se a gente estiver pensando coisas negativas e essas coisas elas se atraem, né? Então, assim, eu acho que é importante nesse momento da pandemia a gente ter esse espaço para a gente realizar o nosso autocuidado, né? E aí, para a gente pensar nessa questão do autocuidado, Margarete, eu acho que é importante a gente pensar assim, como que é a nossa rotina. Então, assim, como que está o nosso cotidiano? Tá falhando? Tá falhando ou tá bom? Tá bom? Eu não tô te ouvindo não, né? Mas tudo bem. Eu não tô te ouvindo não, eu tô ouvindo sua boca, mas eu não tô te ouvindo. Tô ouvindo não. Tem hora que faz. Agora eu ouvi, agora eu ouvi, agora eu ouvi, agora eu ouvi. Eu pus Agora eu uns tô ouvindo, aparelhinhos agora aqui, eu tô pode ser? E ouvindo. agora? Então, da gente pensar, então, como. Isso, agora eu tô te ouvindo. Então, da gente pensar como que está a nossa rotina, né? Apesar de que essa rotina foi toda revirada de todo mundo, mas assim, quais os hábitos saudáveis que eu posso manter nesse período? Apesar de que todo mundo está com a cabeça meio, né, preocupada, desfocada Sim, das coisas talvez mais importantes, porque está todo mundo tenso, todo mundo vivendo uma questão social, política, econômica, num momento muito desafiador, sanitária, né? As nossas questões sanitárias estão realmente muito desafiadoras. Mas, assim, quais são os hábitos, então, que eu estou desenvolvendo, que eu vou estar me comprometendo com a minha saúde? Como que eu estou, quais são os meus valores, meus princípios?
quais são as minhas crenças que estão me sustentando nesse momento agora, né? Eu sei que vocês são, né, muito voltados para a questão da religiosidade. Vamos, né, falar, nós somos um grupo cristão, né? O Águias de Sim, Cristo é um grupo cristão, eu sou pastora da igreja, e eu ia falar até isso bem início, que essa questão de Deus, de estar em sintonia com Deus, ela tem ajudado muito, muito. A maioria das pessoas que tem que crer, nós temos que crer em Deus. Eu sempre falo assim, tudo acontece na nossa vida, não é em vão nem à toa. Tudo que acontece, uma coisa boa acontecer. Seja ela, mesmo na dor, um crescimento, porque sim. nós somos indivíduos em transformação. E essas coisas que acontecem nos transformam, né? Eu lembro que uma chefe, uma pessoa que era minha chefe aqui na prefeitura, ela falava assim, os filhos de Margarete é ela melhorada. Então, o que eu entendo disso, né? Que a gente é uma geração que vai ser melhorada. E eu creio, né, pela Bíblia e tudo mais, que esse momento que nós estamos passando, né, é um tempo de aprendizado, diz a Alessandra ali agora, um tempo de aprendizado e um tempo que nós vamos chegar lá na frente bem melhores. Então, a gente tem que aproveitar, igual você falou, e aproveita o tempo. Aproveita esse tempo de aprendizado, esse tempo de ficar em casa, esse tempo de construir, né? Para que lá na frente a gente seja uma pessoa bem melhor, né? Isso aí não foi em vão, foi para mudar o caráter do homem, né? Que seja mudar melhor, né? E isso é interessante que você está falando, Margarete, porque antigamente a ciência não falava de questão de religiosidade, né? Espiritualidade. Antes era uma controvérsia, tinha, né, assim, as pessoas não acreditavam nisso. Mas hoje até a ciência diz, né, que quem tem mais fé, que quem tem mais a questão da espiritualidade vive mais tempo, tem mais tempo de vida e vive melhor. Então, eu acho que esse momento, isso está comprovado, né? A ciência já diz isso, né? Então, eu acho que é um momento desafiador para todo mundo, né? Por várias questões familiares, financeiras, econômicas, políticas, sanitárias, mas é um momento também de crescimento, né? Eu acho que é um momento de crescimento. E aí, é importante a gente pensar esse momento, então, nós que somos profissionais da saúde, Margarete também, né? Nós temos que pensar também, assim, de quais são os indicadores que vão nos mostrar se a gente está conseguindo manter a nossa saúde equilibrada ou não, né? Eu acho que, a princípio, a gente tem que pensar primeiro a saúde emocional mesmo, mental, porque, assim, é muita pressão externa que a gente está sofrendo com as notícias, com os fatos, com os eventos. Então, primeiro é a gente tentar cuidar da nossa saúde emocional e mental mesmo, né? Então, tem alguns momentos que a gente vai ter que evitar, sim, algumas notícias, evitar propagar mais notícias ruins, né? Porque isso tudo interfere. Nós somos o que nós falamos. Então, se a gente fala de coisas ruins estão ali, a gente está propagando coisas ruins. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as notícias que a gente vai assimilar e o que a gente vai falar também, né? Eu acho que a gente tem um compromisso, assim, como ser humano e um compromisso na sociedade também, da gente propagar coisas boas, né? E a gente sabe que está num momento desafiador, mas a gente tem esse papel de ser um mediador de palavras boas, de ações boas nesse momento, né? E nós que somos da saúde, tem algumas atividades, algumas indicadores que nos mostram se a gente está tentando, né, levar a nossa saúde bem nesse momento ou não, né? Uma das primeiras coisas que nós da saúde nós falamos é a questão da atividade física. Porque como a gente está nesse momento, né, ou ficou um tempo mais sedentário mesmo, às vezes porque foi menos no trabalho, ou mudou a nossa rotina mesmo, né, de sair tanto para a área social, para o lazer, para o esporte,
A gente sabe da importância, então, da gente manter uma atividade física nesse momento, né? Mesmo que seja em casa, com as condições que você tem. Então, seja fazer pega, acessa o computador, tem no YouTube, né, várias atividades de dança, de atividade de musculação, de aeróbico. Então, assim, que a gente tente manter o nosso corpo saudável também, porque a gente sabe que se o nosso corpo está saudável, a nossa mente também vai estar saudável, né? Sim. E é porque nós somos sistêmicos, né? O ser humano, ele é sistêmico, então não dá para pensar, gente, só o corpo físico, ou só a mente, ou só o psicológico, só o econômico, né? Que está todo mundo preocupado agora com essa pandemia. Então, a atividade física a gente acha que é um fator importante nesse momento, e às vezes a gente não dá para a gente esperar estar motivado para fazer, porque às vezes você está com uma rotina que mudou tanto que às vezes você não vai ter aquela motivação de fazer. Então, se você conseguir colocar a disciplina de fazer todo dia, estando motivado ou não, já vai ser um grande avanço, né? Então, a gente não vai esperar estar motivado a fazer atividade física. Você põe a disciplina de fazer todo dia ali 30 minutinhos, que aí você já vai começar a estar mais disposto, né? A outra questão que a gente sempre orienta é a questão da alimentação saudável, né? Então, assim, mesmo com várias restrições aí econômicas, né, de acesso, de tudo que a gente está tendo, a gente tentar ficar o mais saudável possível. E eu sei que as nutricionistas do centro de saúde, elas falam muito que o saudável é o que é o mais natural possível. Tipo assim, a gente tem que desembalar menos e descascar mais, né? Então, são as coisas mais naturais mesmo, né? Então, porque às vezes a gente fica preocupada de ter uma alimentação saudável, de vai onerar, o orçamento vai sair muito do orçamento. Não. Então a gente tem que buscar cada vez o que é mais natural mesmo, né? Então é descascar mais, as coisas mais naturais e desembalar menos, né? As nutricionistas sempre falam isso, né? O que eu tenho observado também, que é para a gente ficar muito atento, porque como as pessoas estão muito em casa nesse momento, muitos dos vícios estão sendo aflorados nesse momento, como o da bebida e das drogas, né? Demais. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento, como que está o consumo mesmo do álcool e de outras drogas, porque às vezes a pessoa vai buscar, né, esse suporte aí das drogas nesse momento, e depois fica difícil sair disso, né? Então, assim, para a nossa saúde estar equilibrada, realmente tem que ter essa questão desse controle mesmo do uso do álcool, do cigarro. A gente sabe que quanto mais as pessoas mais ansiosas elas estão, mais elas buscam o álcool e o cigarro. E a gente está realmente no momento de muita ansiedade. Só que para isso que a gente falou no início, da gente buscar outras alternativas, então, para gastar a nossa energia e a nossa atenção com outras coisas, com bons livros, com bons vídeos, boas músicas, boas conversas, né? Já que hoje a gente sabe que internet, Instagram, Facebook, WhatsApp são meios de comunicação que estão aí muito presentes na vida de todo mundo, né? Verdade. Mas que a gente consiga trazer coisas construtivas, né, para a nossa vida, né? O estresse é um outro fator também que interfere muito na nossa saúde, e a preocupação também nos deixa cada vez mais estressados, né? Então, pensar como que a gente pode lidar melhor com o estresse. Se a gente já começar a mudar a nossa rotina com atividade física, com alimentação saudável, e cuidando bem do nosso pensamento e das nossas atitudes, a gente já vai diminuir bastante o nosso estresse e a nossa preocupação. Certo. Muito né? certo, Su. E tem um outro fator também que na saúde pública, na saúde de uma forma geral, a gente considera como muito saudável e muito propício, né, a melhorar a saúde de cada um de nós, como que você está inserido socialmente, né? Então, os seus contatos.
isso te traz muita saúde, né? Então, escolher bem, né, os nossos contatos. Então, assim, eu vejo que vocês têm um grupo forte, né? Esse grupo de vocês é um grupo forte. E eu acho que é um momento, é um espaço também para se fortalecer, né, através desses grupos que vocês têm também. E então, como que a gente está inserido socialmente? E aí, às vezes, para a gente estar inserido socialmente, não necessariamente a gente tem que estar no presencial, porque hoje em dia está difícil da gente estar lá presente, né, fisicamente. Mas, assim, que a gente esteja interagindo com as pessoas e podendo ajudar e ser ajudado, né, Margarete? Isso. É até interessante você falar isso, sim. Né? Porque nosso grupo não está se reunindo, né? Então, isso agrava muito o terapêutico das pessoas. Sim. Então, é até bom você falar isso aí, porque eu creio que agora também uma vai procurar mais a outra. Vai ligar, vai mandar uma mensagem, tem grupos, né? A gente tem vários grupos, então manda uma mensagem, bom dia, boa tarde, como é que tá? Né? Apesar de estar longe, de não encontrar, um telefonema, um oi no grupo, é super importante, né? É sim, porque a gente sabe, Margarete, que esses momentos até falando aqui, ó, fazer live entre família, muito bom, isso mesmo. Porque é uma forma de aproximar, né, da gente estar em contato com o outro e nos apoiar, porque a gente já viu que os dados também, né, eu não tenho os dados aqui agora, mas eu tenho lido muito sobre isso, que a questão da violência doméstica está aumentando e a questão dos casos também de ansiedade, de preocupação, de depressão, né, porque as pessoas estão com muita dificuldade de vivenciar esse momento agora. Não só pelo isolamento, mas também pelas mortes, né, porque a gente está lidando com a finitude, né, então a gente está vendo que nós temos essa questão e aí a gente está lidando com isso o tempo todo, e isso incomoda muitas pessoas, então a gente tem que lidar com isso. Então, assim, como que cada um de nós, então, podemos fortalecer esses nossos laços, né, os nossos laços familiares, os nossos laços da comunidade, com os amigos. Então, mesmo que não seja presencial por conta da dificuldade no momento, que a gente consiga estar mais presente na vida das pessoas nesse momento, né? Porque a dor, cada um sofre de um jeito, né? E eu acho que o mais desafiador é quando a gente sabe que a pessoa está sofrendo e não quer falar sobre o assunto, né? Então, a gente conhece, né, Margarete, assim, pessoas, tanto nossos pacientes quanto amigos, que às vezes estão numa fase de muito sofrimento e ou não buscam ajuda, ou têm vergonha de pedir ajuda. Então, eu acho que é um momento também da gente estar muito próximo das pessoas nesse momento agora, né? Então, dentro ainda dessas ações do dia a dia que a gente pode avaliar um pouco a nossa saúde, é pensar também exatamente isso, como estão os nossos relacionamentos, né? Porque quando a gente está de volta mais para casa, então todos nós, né, estamos tendo que conviver ali no dia a dia, seja com filhos, com companheiros, com familiares, né? E aí a gente tem que lidar com o outro, com a diferença. Então a gente tem que lidar com os nossos defeitos, com os defeitos dos outros. E aí essa questão do relacionamento é um fator de saúde também. A forma como a gente se relaciona com o outro diz da nossa saúde também, porque é da nossa saúde mental principalmente, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que refletir muito sobre isso, como que estão os nossos relacionamentos. Como você diz no começo, né, Margarete, nada acontece à toa, né? Então, assim, esse momento aí, acho que de voltar para nós mesmos e para as nossas famílias, para as nossas casas, eu acho que vai nos possibilitar refletir sobre isso, né? O que é o mais importante que a gente tem na vida, quem é mais importante que a gente tem na vida, e os relacionamentos, né? Como estão os nossos relacionamentos? São aqueles relacionamentos saudáveis ou são os relacionamentos que nos trazem tristeza, a sensação de estar sozinho, né? Porque quantos de nós estamos cercados com familiares e com amigos e nos sentimos sozinhos, né?
Então, Verdade. essa questão dos relacionamentos também é algo que a gente sugere que nesse momento a gente faça essa avaliação crítica mesmo de como estão os nossos relacionamentos, né? E um outro fator que é muito importante, talvez seja o que todos nós passamos por ele aí, acho que sem exceção, qual que é o nosso trabalho mesmo produtivo? Porque a gente teve que interromper o nosso trabalho produtivo, né, no dia a dia. Até quem trabalha em casa, até quem é doméstica, do lar e tal, trabalha em casa. Teve que interromper, né, um pouco da sua rotina e teve que mudar a rotina. Então, eu acho que é uma fase que é importante a gente refletir, né? O mundo todo hoje parou para poder rever a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, e aí faz a gente pensar mesmo, né? O trabalho que eu faço hoje, né, antes da pandemia, é um trabalho produtivo? É um trabalho adoecedor? Ou é um trabalho que vai me trazer saúde, satisfação? Isso é importante, porque a gente teve que parar para rever tudo e, ao mesmo tempo que tem muita gente sofrendo, eu vi também, conversei com algumas pessoas, me dizendo assim, que teve que dar uma parada na vida e teve que desacelerar e achou até bom. Porque, assim, teve um tempo maior com os filhos, teve um tempo maior, né, com a família, com a casa, teve tempo para refletir sobre a vida, porque a gente quase não reflete sobre a vida, né? A gente vai vivendo, né, Margarete? A gente vai vivendo sem muito refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos propósitos, nossos objetivos, né? Os nossos valores. Oi? Falho? Não estou ouvindo ela, não. Não estou ouvindo ela, não. É a internet, né? É isso mesmo. Refletir outra coisa, sabe? Eu fiquei assim, aí, não, né? Não. Tá escutando ou não? Tá Tô, escutando? agora tô. Tá escutando agora? Então, esse momento que nós estamos passando agora é de reflexão, realmente, né? E outra coisa que eu me perguntei assim, como eu vou falar nessa live o que fazer em tal circunstância, né? Porque tem que ter uma estratégia, porque senão a gente não vai dar conta. E parece que está no fim, né? Essa quarentena. E aí nós vamos ter que voltar para a realidade. Nós vamos voltar do mesmo jeito? Como é que é isso? Exatamente. Então a gente tem que ter estratégia para ficar, e estratégia para sair, e estratégia para continuar. Agora, Isso. me ajuda aqui, Ellen. Essa estratégia vai vir como? Olha só, Margarete, eu acho que a primeira coisa que todos nós temos que pensar mesmo, primeiro a gente ter muita clareza do nosso papel mesmo na sociedade, no nosso trabalho. Então, assim, cada um de nós, né? Você lá que tem seu trabalho, né? Que você tem suas atividades, cada um dos que estão aqui também tem as suas atividades. Então, acho que é importante cada um começar a pensar primeiro, né? Eu parei um tempo aí na quarentena, eu tive que refletir sobre algumas coisas, e continuou trabalhando, mas teve que pensar uma nova forma de viver e de sentir, de se perceber no mundo mesmo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é encontrar a essência de cada um mesmo. Então, assim, o que faz cada um de nós feliz mesmo? A gente tem que pensar se o seu trabalho é um trabalho criativo, um trabalho saudável ou é um trabalho adoecedor, né? O que te motiva a continuar nesse trabalho ou criar uma nova forma de trabalhar? Quais são os fatores assim que te limitou nesse tempo de pandemia, né? O que te limitou nesse tempo de pandemia? Então, o que você precisa avançar? É conhecimento, é estudo, é dedicação, é ter foco, é a questão financeira, né, que pesou para todo mundo aí. Então, assim,
o que é, primeira coisa, então, você se perceber nesse momento agora, descobrir sua essência, descobrir seu propósito, e depois focar naquilo mesmo, fazer um planejamento mesmo. Ah, então, se eu tenho que retomar minhas atividades, por exemplo, no salão ou em alguma outra atividade que for, qual que é o planejamento que eu vou ter? A gente tem que ter um planejamento, porque se a gente voltar e voltar de qualquer jeito, vai continuar tudo de qualquer jeito, né? Sim, o povo tem, né? Nós temos que planejar a nossa volta, né? Pode ser que seja daqui 2 semanas, não sei, mas mesmo quando voltar, a gente sabe que vai ser de uma maneira diferente, né? Vai ser diferente, Então, eu acho que é o planejamento. Quando a gente faz um planejamento, a gente faz pensando em desenvolver uma ação. Então, assim, quem está muito perdido, como vai voltar, como que vai fazer. Então, assim, faz um planejamento, pensa nas ações possíveis, né, para poder retornar agora para a vida. A gente desenvolve essa ação, se percebeu que não deu muito certo, avalia de novo, planeja de novo. O que a gente não pode desistir, o que a gente vai ter que encontrar uma nova forma de estar no mundo mesmo, porque, inclusive, por um bom tempo, abraço, pegar na mão, cumprimentar, coisas simples do nosso dia a dia, que sempre fez parte, né, da educação e da boa convivência, a gente não vai poder fazer mais, né? Então, assim, eu acho que é importante então, a gente ter um planejamento bacana de como, do que fazer, né? De se descobrir aí do que fazer. Agora, mesmo que a gente tenha, né? A gente tem a dependência também, né? Da questão política, do governo, de como que as coisas vão caminhar, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem um poder de decisão que está na nossa mão, né? Sim. Então, assim, porque tem alguns momentos, lógico, nós fazemos parte de um todo, a gente faz parte da sociedade, então o governo, a política, a economia, tudo isso interfere. Mas, assim, o que está no meu alcance de fazer, né? Então, assim, a gente sabe que tem um poder também que está na nossa mão. Por isso que a gente tem que se fortalecer emocionalmente, fisicamente, para a gente dar conta de executar o que a gente se propõe, né? E aí, para isso, a gente também tem que saber que a gente tem esse poder de decisão, né? E aí a gente tem que ver, então, também, né? Então, a quem que eu estou dando meu poder de decisão? Eu estou pondo na mão do outro? Né? Quem que vai resolver? Somos nós mesmos, cada um no seu, como diz, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu domicílio, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, cada um vai ter que implementar sua força, sua coragem, sua determinação para poder refazer esse momento que está vivendo, né? E aí a gente sabe que tem algumas decisões que são inadiáveis. Então, assim, cada um de nós parar e refletir agora, né? Nesse momento agora. E aí, quando eu falo, gente, momento da pandemia, na verdade, eu estou falando do movimento de cada um, do que cada um de nós estamos passando. Porque não é só uma transformação por causa de questão sanitária, por causa da pandemia. Está todo mundo vivendo uma transformação interna aí, né, nesse momento. Então, assim, quais são as decisões que eu tenho que tomar na minha vida mesmo que vão fazer diferença na minha vida? Hoje, por exemplo, né, vou dar um exemplo bobo meu aqui, né? O meu era realmente cuidar da atividade física e da alimentação saudável. Ia fazer toda a diferença para mim nesse momento agora, né? Que eu estou em casa com os meus filhos e tudo. E o que era possível fazer agora? Cuidar da minha saúde física, mental, e a atividade física e alimentação saudável faz parte da saúde física. E ler bons livros, né? Estar em contato com pessoas que vão me acrescentar alguma coisa. Então, isso tudo são coisas que estão no poder da sua mão de fazer, né? Então, sim, cada um... Deixa eu só colocar aqui que a Beatriz colocou aqui um negócio bem legal. O planejamento de continuar esse contato familiar que ficou mais forte, que ela achou que ficou mais forte nisso tudo, né? No dia a dia, foi um presente, né? Uniu muitas famílias. Muito legal. Eu vi isso também. Mas porque eu vi assim... famílias sem sincronismo e brigando. Teve duas coisas.
É, Mas eu acho que é um aprendizado mesmo, né, Margarete? É um aprendizado. é. E assim, e tomara que as pessoas que tiveram esse fortalecimento aí dos vínculos familiares consigam manter, né? Então, assim, fazer sempre alguma refeição junto, né? Nem que se for à noite, Nossa, isso é ou fazer, no importante. caso, né? Fazer alguma oração junto, fazer uma celebração sempre junto. Isso faz a diferença, né? Isso aí nos fortalece mesmo, né? Enquanto família, enquanto sociedade, né? Então, eu acho que isso também entra dentro do que eu estou falando, de tomar quais são as decisões inadiáveis. Por exemplo, se a gente estava vivendo uma vida muito corrida e não estava priorizando, né, o núcleo familiar em função de trabalho, de alguma outra coisa, às vezes é uma decisão inadiável você cuidar melhor dessa parte da sua vida. Então, como diz o para casa, né, eu acho que o desafio de cada um é a gente listar mesmo no papel quais são as decisões inadiáveis que eu tenho que ter nesse momento agora e que vão impactar minha vida para frente. Né? Como eu estava te Sim, dizendo, o meu, no caso, era atividade física e alimentação saudável. Né? E aí isso tem a ver com várias coisas, com hábitos do dia a dia, com o trabalho. Quantos de nós aqui refletiu, né, que o trabalho ou era muito importante ou era importante, mas estava prejudicando a saúde também? Então, assim, sim. né? A questão de as pessoas que trabalham muito longe de casa e que pegam o trânsito, fica muitas horas no trânsito, teve que rever isso tudo, né? Menos horas com a família, porque estava muito tempo no trânsito, né? Então, tem vários motivos aí que as pessoas estão reavaliando, né? E aí, quando a gente fala assim, então eu tenho que pensar nisso e planejar isso, e para quando que é? Ô, gente, é para agora. Eu falo que não dá para a gente ficar esperando assim, eu vou fazer isso para a semana que vem, não. É para hoje mesmo, assim, para o que hoje eu já posso fazer diferente na minha vida, né? Então, assim, tem um livro que eu li, Margarete, eu trouxe aqui até para sugerir aqui para vocês. São dois, na verdade. Esse livro aqui, ó, O Poder do Agora. Esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele fala que realmente, assim, né? Às vezes a gente vive muito preocupado com algumas coisas que já passaram na nossa vida e a gente sofre muito por Sim. elas, né? Aham. Eu falo que a Adoecimento, maioria dos né? Por atendimentos... causa do passado. Como é que é? Não é por causa do passado. Tem um adoecimento por causa do passado, né? É isso que eu ia falar. A maioria dos atendimentos que a gente faz no centro de saúde, serviço social, psicologia, a gente percebe isso, né? Que as pessoas sofrem muito com as questões do passado. E aí não conseguem encaminhar. E a outra turma que sofre também demais é os que são muito ansiosos e ficam já pensando muito no futuro. Então, dá uma ansiedade tão grande, porque eu acho que o que a pandemia trouxe pra gente foi a certeza de que a gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza de nada, né? Tudo pode acontecer, Ótimo, né? foi isso Então mesmo. a gente está vulnerável mesmo, né? A gente está vulnerável. Então, assim, eu acho que as pessoas que pensam também muito no futuro e não conseguem pôr o pé hoje no presente sofrem demais também, né? Porque ficam com Sim, altas sofre. expectativas e às vezes se frustra e tal, e aí sofre também. E aí esse livro eu li já tem muito tempo, mas agora na pandemia, foi em 2018 que eu li esse livro, mas agora na pandemia eu peguei e resgatei ele também. O Poder do Agora. Então, ele fala um pouco disso, para a gente centrar muito no que a gente pode fazer hoje por nós mesmos e hoje por quem está à nossa volta. Né? Porque a gente não dá para a gente ficar esperando muito, nem ficar pensando no que passou. Então, assim, focar mesmo no que eu tenho condição de fazer hoje. E a gente percebeu, assim, acho que é pelo movimento até da sociedade mesmo, que muito pode ser feito, né? Assim, a gente sabe do papel do governo, o governo tem um papel preponderante, né, nessas questões todas, mas essa questão do senso de comunidade, de sociedade, as pessoas também estão se ajudando muito, né, nesse momento agora de pandemia. Então, assim, cada um de nós pensarmos, né? Então, o que eu posso fazer agora que vai melhorar, que vai impactar a minha vida e vai impactar a vida do outro?
né? Então, Sim. é parar mesmo com essa coisa de ficar... eu acho que o passado, ele ensina muito a gente, né? Porque são Sim, as experiências que a gente teve, faz parte da nossa história, o mas assim, crescimento. mas passou, né? Mas passou. Uhum. E aí a gente tem que, de repente, pôr um ponto lá, uma pedrinha lá, um ponto final, e começar mesmo a pensar no hoje, né? Então, eu acho que o que a pandemia trouxe também de riqueza para a gente foi isso. É a gente se comprometer muito com o nosso presente mesmo, e isso também tem a ver com autorresponsabilidade, né? Então, assim, o que eu mesmo, enquanto Ellen, você, Margarete, todos os nossos colegas, amigos que estão aqui, o que cada um de nós temos que fazer para viver melhor nesse período de pandemia, para sermos pessoas melhores, né? Para cuidar da nossa saúde física, mental, dos nossos relacionamentos. Eu acho que, gente, nada acontece à toa. A gente está nesse momento agora. É um momento de reflexão mesmo. Como você disse, Margarete, no começo, para a gente sair daqui, todo mundo sair pessoas melhores, né? Sim. Porque a gente está tendo que refletir sobre a vida. Na verdade, a gente está refletindo sobre a vida, coisa que muitos de nós talvez não fizéssemos, né, antes, né? Alessa aqui, nós temos situação que nós temos que, bom apagar. Eu vejo como o apagar resolve. Eu vejo como o apagar vem a resolver. Estão me escutando, gente? Sim. Apagar não resolve. O que resolve é aprender com os erros passados. Nós temos que aprender com tudo aquilo que fizeram conosco, né? E assim a gente consegue ter um futuro melhor, entendeu? Um hoje melhor. O que não pode é o passado refletir sobre o nosso futuro. O Margarete, o que você está falando é muito interessante. E eu aprendi isso muito, assim, né? Tem uns anos aí, recentemente eu fiz um curso de coach, né? Até te falei. E no curso de coach, uma coisa que a gente aprende muito é a questão do perdão. Engraçado, né? Que às vezes a gente acha que a gente vai aprender em outro espaço, né? Mas foi até no curso de coach que eu aprendi muito essa questão do perdão. E a questão do perdão, eu acho que é interessante porque é a possibilidade que a gente tem de perdoar o outro pelo que nos fizeram, Sim. né? E a gente seguir em frente, e a gente nos perdoar também, porque nós também erramos muito, né? Culpado, E assim, e às vezes eu vejo que as pessoas que se culpam demais e estão presas no passado, não têm essa questão de se perdoar, porque a gente erra, nós somos seres humanos e a gente erra o tempo todo. Então, essa questão do perdão foi um aprendizado grande que eu tive, sabe? E às vezes você tem que ir lá atrás mesmo para perdoar alguém ou se perdoar, mas isso, assim, realmente, eu acho que é como se fosse reviver, quando você tem essa atitude de perdoar, sabe? Tanto a si mesmo quanto perdoar o outro. E isso tem a ver com deixar o passado para trás, né? Sim, sim. E eu vejo assim que Deus, essa sempre será o equilíbrio de tudo. Sim. Né? Então, quando a gente consegue perdoar, né? Que eu falo sempre, perdoar é o quê? Ressignificar, trazer a relação do jeito que era antes. É fácil? Não é fácil. Né? Mas também se eu viver presa com o outro lá que fez isso, isso e isso, eu não vou viver o meu presente e nem o meu futuro. E nessa questão que você está falando também do perdão, eu lembro muito, é um conceito que a gente trabalha muito nos grupos também, que é a questão da resiliência, né? Então, assim, da gente se forçar para passar pelas dificuldades, porque a dificuldade, ela está sempre aí, a gente mesmo está vendo, o mundo todo está vivendo essa dificuldade, né? Então, assim, como que nós podemos ser pessoas melhores, né, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia? E eu acho que a resiliência é um conceito interessante, né, que faz a gente passar por uma situação e se recuperar, né, que eu acho que é o que a gente busca.
E aí, depois que eu estudei um pouco sobre resiliência, veio um outro conceito também que é muito bacana, que é da antifragilidade. Então, o que é esse conceito? Ele diz assim, que a gente tem que ser antifrágil. O frágil, né? O frágil, ele se decompõe, ele não consegue se manter em algumas situações, né? O antifrágil, ele vai passar pelaquela dificuldade que ele está vivendo, aquele problema grande que ele está vivendo, ele vai se fortalecer e ele ainda vai vir cada vez melhor, né? Então, assim, eu acho que é um desafio grande que nós temos agora mesmo, o que a gente veio falar, né, de como cuidar da nossa saúde. Então, eu acho que passa pelo que nós falamos aqui o tempo todo, que é o autoconhecimento, né? Então, assim, o autoconhecimento é um fator importante agora nesse momento, em vários momentos de crise, o autoconhecimento é importante, e o autocuidado, né? Então, o autoconhecimento e o autocuidado. O autocuidado perpassa pelas coisas todas que eu falei, estou repetindo até para ver quem chegou no final, né? Então, o autocuidado perpassa por todas aquelas questões que eu falei, da alimentação saudável, da atividade física, do evitar o excesso de bebida, de álcool, das palavras negativas, né? Que a gente tem que, então, aproveitar esse momento e ter sempre uma palavra positiva, trazer uma palavra positiva. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Ainda pensando em palavra positiva, no curso também que eu fiz, a neurociência diz muito o quê? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. E quando a gente sente, aquilo vira uma crença. E assim, toda crença pode acontecer, né? Toda crença é autorrealizável. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né, Margarete? O que a gente pensa, em que a gente está acreditando, porque aquilo pode acontecer, né? Sim. É o domínio próprio, né? Que a Bíblia própria fala. Então, nós estamos quase... A gente vai ter que fechar por aqui. Eu queria muito que a Ellen falasse sobre envelhecer com qualidade, mas não vai dar tempo. Mas o que eu vou terminar falando é o seguinte, nós sabemos, né, pelos estudos todos que está tendo aí, que Covid-19 é o vilão, né, da nossa sociedade, da nossa história, né? Os idosos ficam em pânico, porque eu vou ser primeiro. O idoso pensa logo que vai ser ele, né? Então, nós estamos vivendo numa sociedade doente, né? E como podemos fazer para que o idoso não fique com tanto medo? Isso tem agravado, né? E tem piorado o quadro deles. Eu acho assim que a fé, que Deus, como eu comecei falando aqui, que Deus, né? Ele tem que ser o primeiro. Porque sem fé é impossível. Tá falhando, né? Será que é lá? Tá falhando? Oi? Tá falhando. Internet, ela tá fraca, Né? A fé, ela faz o indivíduo ser mais audacioso, né? Creio, eu vou, eu... Nós acho que não vai dar tanta coisa, senão não vai gravar. E as pessoas ficam querendo muito o que a gente está. Eu quero desafiar você no sobrenatural. Tem Covid, dizendo Deus, né? E tem os profissionais. Sim. O pessoal está falando aí que está falhando. Tá falhando. Tem hora que a sua internet tá falhando. Não sei se é a sua internet, mas tem hora que tá falhando. Que pena, né? Porque é isso aí. Não, a gente não vai ter muito tempo para continuar. Tem 5 minutos, 4 minutinhos, Ellen. Você pode deixar suas considerações finais aí. Sim. Eu queria te agradecer, Margarete. Assim, a gente, quando encontra, a gente conversa, é sempre tão bom, né? E agora a gente tá podendo encontrar, mas que a gente possa ter outros momentos aqui também. Estou disponível toda quinta-feira. Não sei se você tá fazendo live sempre, né? Eu vou estar acompanhando agora. Toda segunda. Então. Eu vi que segunda passada você teve. E você está fazendo toda segunda, eu faço toda quinta.
Eu estou à disposição aí, né? Estou também nas redes sociais, tem meu canal do YouTube, e eu estou sempre trocando muita informação com as pessoas sobre essa questão de desenvolvimento pessoal mesmo. E eu acho que é importante nesse momento agora a gente sempre contar com alguém, né? Então, assim, Sim. seja com um profissional, seja com um colega, um familiar, mas a gente tem que sempre estar contando com o outro. E eu estou aqui disponível para vocês, que, né, se são amigos da Margarete, são meus amigos também. E eu queria te agradecer, então, o convite, viu, Margarete? Eu que agradeço. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais. E assim, gente, nós vamos encerrar, mas sabendo que vocês podem contar conosco, pode contar com a Ellen, né, Ellen? Aquele Isso. beijo, viu, Ellen? Muito obrigada. Um Obrigada, beijo para você. Margarete. Então, gente, nós temos que viver um tempo de qualidade, né? Que nós possamos ter essa qualidade dentro da nossa casa, né? Eu incentivo você a continuar nesses grupos, a pedir ajuda, né? Um ao outro, e podem contar comigo. Nós somos uma grande equipe, né? Cada um com seu aprendizado, né? E vamos nos reunindo. Qualquer coisa, me chama lá no meu privado, ou quem tiver meu WhatsApp, chama lá. Estamos aí para ajudar. Um grande beijo, obrigada a vocês por estarem comigo nesse momento. Obrigada por vocês nos ajudarem, viu? Um beijo. Nós vamos encerrar aqui, mas eu vou deixar gravado lá na minha página. Um beijo.